Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Conexão Bem Maior. Esse grupo, né, de empreendedores aqui da Zona Sul de São Paulo, mas que está avançando aí para mares mais distantes. E é um grupo especializado em networking e eventos corporativos, entre muitas coisas que você vai descobrir aí no episódio, que eu não vou falar tudo agora. Meu nome é Amanda Tomigeiro, eu sou sócia da Alessandra Ferreira, também uma das administradoras aqui do Conexão, muito feliz em estar aqui hoje de novo. E Eba. hoje a gente tem uma visita muito especial. Mas antes de falar da visita, a Amanda tem uns recadinhos. Quais recadinhos? Aqui, passa o slide. Pode passar, a gente vai falar dos projetos sociais. Ah, tá. A gente vai fazer todos os merchans já? Vamos Tá. fazer já. Então agora a gente vai já começar com o merchan, porque depois o assunto tá muito fluido, tá É. muito bom e a Tem- gente... E a gente tem muita coisa para perguntar para esse nossa visita e especial. a gente fez umas perguntas aqui, mas eu acredito que vai ser muito mais que 7, viu? Eu não posso nem contar, porque ele ainda não apareceu. Vamos falar. Nós do Conexão Bem Maior, a gente tem algumas frentes de trabalho. E uma delas é o projeto social. E o projeto social nosso, a gente apoia 4 instituições aqui da região. A gente acredita muito que pode transformar o meio, né? Não é só vender aqui, mas sim transformar aqui nosso bairro e a nossa comunidade. Então, a gente hoje, com os nossos projetos sociais, a gente atinge quase 4.000 pessoas nas nossas ações. Então, a gente tem a Chama, que é focada em pessoas com múltiplas deficiências. Então, são pessoas que precisam bastante de ter mais qualidade de vida, e eles têm lá todo o equipamento para todas essas deficiências e necessidades, além de apoiar as famílias, e a gente do Conexão Bem Maior está apoiando esse projeto. A gente também tem o Instituto Nossa Senhora de Fátima, que está há 50 anos aí, cuidando dos jovens aqui da nossa região, capacitando, colocando no mercado. Então, a gente tem o maior orgulho de estar fazendo parte, né, até para levar o conhecimento dos nossos empreendedores para esses jovens, né, treinando. O nosso convidado vai gostar muito dessa ideia, tá? Nós temos também o projeto Acolhendo, que distribui marmitas e abraços e roupas e tudo que necessita as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. A gente está atuando ali no Largo 13. Então, toda segunda-feira a gente está distribuindo mais de 120 marmitas semanalmente, e o Conexão apoia também esse projeto. E nós temos os Tampinhas que Curam, que atende 2 frentes, uma que é sustentabilidade. Sabe essa tampinha aí que está na sua mesa? Não joga ela fora junto e manda para o Conexão, porque a gente faz ela chegar até as Tampinhas que Curam, que recicla esse material, então ajuda o impacto ambiental e também apoia as crianças com câncer. Então, as crianças que estão passando por essa doença e também não têm toda a renda necessária, a família, eles transformam essa renda em prótese, em cadeira de roda, em remédios, em atendimentos psicológicos para a criança e a sua família. Então, a gente tem muito orgulho disso, tá? Então, esses são os nossos projetos sociais. Vamos falar do membro, Ale? Posso só dar um Pode. recadinho rapidinho? Você que tem um negócio, você que tem uma empresa aqui na região da Zona Sul, todo mês de setembro, o Instituto Nossa Senhora de Fátima realiza a Feira das Profissões. Você pode participar como um apoiador, como um patrocinador ou como um voluntário. É uma feira excepcional, onde a gente leva empresas, a gente leva experiência para os jovens que estão sendo educados dentro do Instituto. Acesse o site deles, o Instagram, Nossa Senhora de Fátima. E leva vagas também, né, para É. colocar eles no mercado. Exatamente. Vamos Que falar mais? dos membros. Dos membros. Ale, conta um pouquinho do que é ser membro oficial e dos nossos membros oficiais. Bom, então vamos lá. Para ser membro oficial, é como uma espécie de associação que você vai fazer aqui no grupo Conexão Bem Maior. Lembrando que o Conexão Bem Maior é um grupo de empreendedores focado no network, onde a gente também leva eventos, leva outras possibilidades dentro do grupo. E a gente criou o membro oficial para você ser um associado, para você ter benefícios diferenciados, como prioridade nas indicações, fazer parte aqui do nosso podcast, desconto nas rodadas de negócio, convites frees na rodada de negócio, uma série de benefícios que você vai ter se associando a gente, tá? É colocar o nosso empreendedor no palco aqui da nossa região. Exato. E a gente tem a frente de eventos também que a gente está fazendo para grandes empresas no bairro, e a gente vai colocar eles em destaque nesses eventos que a gente está programando e produzindo aí. Exatamente. Quer mostrar os nossos? A gente tem Vamos mostrar os nossos associados já.
Eu toda da Atena, corta pra TV. Johnny, Johnny, é aquele que outro. tem, Aqui, isso. esse Aí aqui. você puder colocar grandão eles. Esses são nossos membros associados, então a GF Gráfica com a Adriana, a Seco Eletrônica, que é uma empresa de no No break. breaks e estabilizadores, a Estafio RH com o Felipe. Ó, spoiler, Alessandra, se comporte. E a Terme Ambiental, que é uma empresa de manutenção, venda e assistência técnica de aquecedores de água e de gás. Uma empresa muito bacana e, inclusive, eu já fui atendida por eles, têm um atendimento excelente. Assim como a Adriana, da GF, a Seco e o Fio. Ai, pode falar? Vamos. E o Fio do RH que está aqui com a gente hoje, É gente. isso. Seja muito bem-vindo, viu, Fio? Muito obrigado pelo Seja convite, bem-vindo. pessoal. Espero que hoje aí seja um conteúdo bem enriquecedor e Tô que a gente doida. possa aí, né, agregar bastante aí com os visualizadores. É A isso gente aí. quer aprender também, sabe? A É. gente anota tudo aqui. Tem mais alguma coisa? Tem mais coisa, a gente vai falando. Fala depois? Uhum. Tá bom. Tá bom? Vamos começar? Porque esse nosso visitante aqui, nossa Babado. entrevistada é babado, gente. Nosso membro oficial. Então, muito obrigado primeiro por estar com a gente, por estar apostando. Sempre que alguém entra como membro oficial, também está apoiando o empreendedorismo, né, Ale? Sim, é isso. É isso. O empreendedorismo na nossa região, ele é muito forte, porém ainda pouco conectado. E esse é um trabalho que a gente tem feito, essa força que a gente tem feito de conectar os nossos A empreendedores gente aqui não nessa esquece região. quem acreditou a gente primeiro, né? É, isso a gente isso nunca vai aí, esquecer. É isso aí, isso aí. Bom, pessoal, antes de vocês começarem, eu quero parabenizar o projeto, tá? Então, recentemente eu conheci vocês e sem querer puxar aqui sardinha, eu Pode fiquei bem puxar, a gente encantado mesmo assim, né, com uma forma de quando vocês recebem, acolhem os empresários, né? Então a gente sabe o quanto que empreender é solitário. Uhum. Então a gente não pode desabafar com o colaborador. Às vezes a gente tá ali na família, alguns não empreende, e, tipo, meu, você tá falando o Ninguém quê? entende Você é nada. empresário, né? Enfim, e eu me senti muito acolhido no grupo, assim, então eu quero parabenizar a forma de como vocês conduzem o projeto e eu tenho certeza que as pessoas que vierem visitar vão se apaixonar assim Ai, como eu também. Legal, obrigada, Só não Fio. pode fazer a gente chorar assim de cara. Né? Bom, então deixa eu apresentar o nosso convidado hoje aqui, que a gente já bateu um papo ali nos bastidores e tem muita figurinha para trocar. Então vamos lá. O nosso convidado hoje é o Felipe Alexandre, mais conhecido no mercado como Fio do RH. Ele ingressou no universo dos recursos humanos aos 15 anos de idade e desde então tem sido guiado por um propósito claro: gerar lucro por meio de pessoas. Ao longo de sua carreira, o Fio acumulou uma bagagem de peso, passando por grandes corporações como Sempre Toshiba, Avianca, Tegra e o Grupo GP. Com toda essa experiência, ele decidiu voltar ao seu olhar para as pequenas e médias empresas. Top, porque isso é um paradigma que precisa ser quebrado, né, Fio? Fundou a Estafio, que nasceu para ajudar pequenas e médias empresas a estruturarem processos, gerir pessoas e desenvolver uma cultura organizacional de alta performance, com foco em gerar lucro por meio de pessoas. Engajamento e retenção de talentos, criando ambientes mais produtivos, organizados e preparados para crescer de forma sustentável e veloz. A Estafio RH hoje atua na atração e seleção de talentos, estruturação de cargos e salários, consultoria em clima organizacional e cultura. O modelo de atuação da Estafio RH foi desenhado para eliminar gargalos operacionais e gerar performance, eficiência e resultados reais para as empresas. Rapaz, amo. E esse currículo, hein? Receba. Esse currículo, já acabei. Bora lá, vamos falar desse RH. Como eu disse, estava te comentando, né? Fio, eu tive uma grande experiência com equipes de RH, porque eu sempre fui da área de comunicação e marketing, e eu trabalhava o endomarketing, então eu sempre assim, entendi as dores do RH, né, que tem muitas dores ainda, mas é muito intenso, né, o RH, então eu tive essa experiência muito de perto. Mas quer começar com a pergunta? Pode ser. Chefe. Só para lembrar, eu faço muito o papel do público lá de casa. Muita gente não sabe o que é endomarketing, né? E não conhece esse termo. É o parceiro do RH, né? A parte do marketing que vai cuidar de trazer para o jogo o engajamento, né? Junto com os projetos de RH, a comunicação interna ali. Comunicação interna, né? É isso aí. Então, eu vou começar
Fê, então me fala, o que é RH e qual o papel do RH na empresa? Bom, maravilha. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? A gente precisa ir lá no começo para entender o que é esse setor aí, né? O recursos humanos. Então, muitas vezes, quando você fala que é do RH, a galera já vem, posso deixar o meu currículo? Olha, isso meu mesmo. sobrinho tá precisando de emprego, É eu isso posso mesmo. deixar? É isso né? mesmo. E sim, a atração e seleção faz parte do RH, mas ele é muito mais abrangente, né? Então, a gente, quando fala dos recursos humanos, né? Que é esse setor que vai olhar ali para os colaboradores, para os talentos, mas também, né, com essa nova estratégia de olhar para o lucro, olhar para finanças, faturamento. Sim. Então, hoje o RH ele tomou uma outra Outra proporção. proporção. Né? Vocês vão ver que tem várias nomenclaturas hoje em dia. Então, é RH, é gente de gestão, é cultura, enfim, tem um monte mesmo assim de nomenclaturas, mas basicamente o RH ele é o setor que vai ter esse olhar para as pessoas, né? Cuidar ali de quem cuida do seu negócio. E em relação a isso, ele vai ter várias camadas, vários subsistemas, né? Então, o endomarketing é um desses que você citou, que é a parte ali da comunicação. Então, a gente vai ter o departamento pessoal que calcula ali, né? Sabe, o probleminha, O a- ponto. o ponto, o olerite, o vale transporte. Então, geralmente, essa é a turma do departamento pessoal. E ele vai ter, né, outros subsistemas que a gente vai falando aí durante esse episódio. Legal. Já dá vontade de atropelar um monte de Eu perguntas, mas tenho- você ficar por aqui. É. Porque eu acho o setor mais estratégico da empresa. Tratar de pessoas, né, gente? Cuidar das pessoas que fazem a empresa rodar diariamente, né? Sim. E a gente estava conversando também sobre uma questão atual, que é a geração de hoje versus a geração 40 mais, 50 mais, né? Podemos falar em embate, eu não sei se é embate a palavra, mas é um conflito, né, hoje de gerações que a gente está vivendo, né? E aí a pergunta que não quer calar, Gil. Fio, a geração Z está realmente difícil de contratar ou as empresas é que ainda não aprenderam a contratar uma nova geração? Uma ótima pergunta. Excelente, né? Excelente. Bom, eu posso falar isso com propriedade, assim, né? Porque eu vivencio isso todos os dias, né? Então, se a gente for pensar primeiro nas gerações, antes de a gente chegar na Z, a gente tem que entender, né, que o passar das gerações, cada um teve um momento, teve uma vivência, teve uma cultura, teve um cenário econômico, Teve um político, cenário. exato. enfim, né? E quando a gente pega essa necessidade hoje, a geração Z, de fato, eles têm menos preocupações do que as gerações anteriores, né? Então, se vocês pensarem na história aí dos pais de vocês, avós, enfim, normalmente a gente estava naquela período de construção, então A muita época do gente. aqui era tudo mato. Exato, né? Até o Windows eu costumo brincar que se vocês olharem lá na área de trabalho, antigamente era aquele mato Tudo verde, mato. até hoje o Windows já tem várias áreas de trabalho, enfim. E antigamente, né, as pessoas tinham muito essa necessidade. Então, construção, então tinha necessidade de emprego, a internet não era tão forte, né? Então, quem que conseguia fazer faculdade antigamente, né? Se a gente sim. for pensar, obviamente, na massa, né, no Sim. coletivo geral. Sim. Então, não era todo mundo que conseguia ter esses O acessos. acesso. Com o passar aí dos anos, isso acabou mudando. Então as pessoas hoje já têm mais acesso ali à faculdade, né? E aí, com a internet, então isso, Isso mudou completamente o né, comportamento, né? até meio que saiu um pouco. Então, se antigamente todo mundo sonhava em fazer faculdade, hoje a galera tá, com a internet eu faço um dinheiro que se eu estudar durante determinado período, talvez eu nem consiga chegar nessa remuneração. É isso. Então, não é só o fato, né, da geração Z especificamente, porque o mundo foi evoluindo. Então, você tem pessoas hoje mais velhas, inclusive, que ela já está em outra pegada. Então, ela está sim. empreendendo online. Então, Sim. Sim. por que eu vou ficar ali, né, suportando uma gestão desqualificada, uma pessoa grosseira, alguém que não sabe o que está fazendo, se eu posso aqui, virar um influencer, né? Tem gente que ganha dinheiro indo nos restaurantes comendo e divulgando. É isso Me mesmo. fala como que faz. E era isso que eu ia comentar, porque nós, acho que nos últimos 10 anos, e é pouco tempo, não é muito tempo, a gente teve vamos dizer que assim, a pandemia nos trouxe isso Sim. num olhar mais radical, não que isso já não acontecesse antes da Tava pandemia. acontecendo mais devagar, né? Mais devagar, mas eu acho que ela fez essa mudança, né, muito radical do offline, do digital offline,
offline, eu Uhum. costumo dizer, Uhum. digital offline para o online, Uhum. 100%, né? Então, assim, a gente teve uma mudança muito rápida, né, nos últimos anos, e que daí talvez a geração mais velha, mais madura, mais velha não, que vão brigar comigo, mais madura, Mais placa preta, vamos chamar dos placa placa preta. preta, talvez não entendeu muito bem isso que aconteceu com essa geração que já chegou 100% digital, né? Porque nós 50 a mais, digamos assim, 40 a mais, nós somos a única geração que saiu do offline para o digital. E a geração Z, não, eles já são totalmente 100% digital, né? Já chegaram A digital. gente é a Sim. única geração que vai conhecer os dois mundos, Teve a né? transição, né? Teve a transição. Então, eu acho que isso ainda é uma faísquinha, né, que acontece ainda nessas duas gerações, né? E Eu também acho. eu acho que eles não têm as mesmas dificuldades, que nem, né, aqui era tudo mato, mas tem outras, né, que nasceram desse novo, né, Nesse novo mundo, nesse novo E aí mundo. eles têm um mundo que, né, um planeta que já tá É, em colapso, né? Eles ficam com muito medo sobre o que vai é, acontecer no futuro. Eu vejo ele, né, muito é. sem. É uma discussão enorme É, sobre isso, né? Sobre a cabecinha dessa geração isso. nova, né? Sim. Como traduzir? Basicamente, né, quando a gente tem esses comentários, eu costumo falar que toda decisão, qualquer evolução, seja direcionada ou não direcionada, né, seja consciente ou não consciente, a gente sempre vai ter o bônus e o ônus. Né? Sim. Então, poxa, não sei se vocês chegaram a enviar carta para familiares de vocês em outro Uhum. estado, alguma coisa, Uhum. Já né? Eu lembro que cheguei. era pequenininho, minha mãe pedia lá, filho, vai lá buscar uns selos para mim, né? Então, Sim. tipo, você fala, meu, Isso. hoje em dia você pensar nisso, falar para uma geração Z que antigamente as pessoas escreviam uma Eu carta, fazia cartinha para né? namorado. Deixava lá o selo. Esse do namorado ainda ok, né? Mas, pô, você tem que ir lá, pegar um selo, mandar pro correio, só ter uma resposta daqui a 3, Sim. 7 dias, enfim. Eu falo, nossa, em que tempo que vocês, Sim, Aham. sim. né, viviam? E é tudo ônus e bônus. E por mais que a tecnologia hoje seja fantástica, ela venha, né, de uma maneira A eficiência. muito eficiente e Uhum. rápida, também vai trazer, né, algumas limitações para o ser humano mesmo. Uhum. Então, né, se vocês pensarem, vocês eram da época que fazia locação de filmes? Opa. Eu não Uhum. vou você fica contando a minha Aham. idade, viu? A Olha, gente, Olha, não, vamos. a gente é da época que as vamos- fitas eram preta e branca. Então, mas por que eu tô falando isso, tá? Antigamente a galera ia na locadora, né? Tinha toda uma experiência. Então, meu, você tinha um Uhum. trajeto. Se tivesse chovendo, Tomara que o filme esteja lá. você vai lá com guarda-chuva, vai na expectativa de o Uhum. filme estar lá, né? Enfim. E você tinha toda uma experiência. É, Hoje em dia, meu, é você- tudo na mão. quantos streams a gente não Uhum. chega lá, abre, Uhum. assiste. Então, meu, eu mesmo, se eu for listar os filmes que eu assisti no mês passado, eu não sei precisar pra vocês. Uhum. Agora pergunta o filme que o Felipe precisou ir lá na locadora. Uhum. Esse eu vou Vai lembrar com o maior carinho. Aham. Exato. Porque tem toda uma experiência, né? Sim. E hoje com a tecnologia, né? Então, meu, a geração Z já É. tem essa percepção. Pra que eu vou saber? É. Né? Pô, é só eu chegar a ver um tutorial no YouTube, Aham. perguntar alguma coisa pro chat GPT que tá tudo certo. Aprendi. Mas e se a internet cair? Aham. Né? Acabou. É isso. Vai ter um problema. E isso no mundo corporativo é assim, é interessante você falando dessa questão da experiência, e eu vejo muito isso no mundo corporativo hoje, né? Até com base nas experiências do meu marido, e meu marido é CLT ainda. E ele fala muito disso, eu tenho que criar um ambiente bacana para eles. Meu marido, ele é 50 a mais e a equipe dele é 30 a menos, vai, digamos assim. E ele fala disso. Eu estou sempre preocupada em criar boas experiências para eles, né, terem uma comunicação clara, transparente. É um detalhe importante, né, Fio, para o mundo de agora corporativo, né? Com certeza. É isso. Né? E quando as pessoas falam aí dessa questão do ambiente, né? Uhum. A maioria dos erros dos empresários é, às vezes, tentar forçar um ambiente. É. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo é que tem mercado para tudo.
né? Então, verdade. poxa, tem gente que vai gostar de gente mais extrovertida, outros de mais gente introvertida. Então, Uhum, vai ter cargos que você precisa falar mais, né? uhum. Que você Uhum. pode ser mais descontraído. Tem outros, Perfis, né? né? Sim. E aí, Uhum. às vezes, a gente tá todo o tempo tentando se encaixar em um Uhum. lugar que a gente gasta uma energia muito grande, tanto o empresário quanto o colaborador. Sim, Então, a grande sacada nessa é tipo, poxa, tem um ambiente que eu me encaixo legal, sim. e a empresa ter esse olhar também, Esse olh poxa, tem alguém que se encaixa no meu ambiente, É. porque aí a energia Aí é um investida é match muito menor. perfeito. É, Aí é o match perfeito, né. É Exato. o match é a perfeito. pessoa certa no lugar errado, né? E que É. Exatamente acaba isso. perdendo talentos. Uhum. E aproveitando, só para finalizar a questão da geração Z, acho que para resolver isso é sempre empatia, né? A gente sempre, eu acho que o RH deve fazer essa moderação entre manobrar os dois lados para que o clima não fique, né, de disputa e sim de colaboração e crie Uhum. esse clima aí. Então vamos para outra pergunta. Até que ponto, então, o líder deve tolerar um profissional de alta performance que destrói o clima da equipe? Olha, eu só não vou falar tolerância zero, Porque você vai ser cancelado. porque hoje o RH, né, ele precisa ter também esse olhar aí Uhum, financeiro. uhum, Mas com propriedade eu posso falar que geralmente quando você tem uma pessoa, normalmente mais vendedor, né? Vende bem, bem mesmo, mas contamina o ambiente a médio e longo prazo, isso não é sustentável. Uhum. uhum, Porque imagina uma pessoa que vende bem, faz o papel dela, mas ela está contaminando todo o seu time. No uhum, individual, ela pode até ser boa, Uhum. mas mesmo que ela seja boa, se ela ali pegar 3 vendedores e uhum, desmotivar esses 3 vendedores, com certeza o resultado dos 3, comparado a essa única pessoa, né, uhum, vai ser maior. Então, sempre ter o empresário esse olhar mesmo do Uhum. clima, do Uhum. ambiente, porque isso a curto prazo, ali ele vai falar: "Nossa, esse mês não, deixa a pessoa aqui porque Deixa eu ele uhum. bati aí. a A É, meta". meta. a meta. Mas a médio e longo prazo, isso não é sustentável, Não. Uhum. porque Nossa, ninguém vai conseguir parar lá. Fio, como eu vejo isso em pequenos negócios, né, Uhum, principalmente fica muito é, dependente ali. nossa, mas eu já vi É. isso muito, principalmente num lugar de beleza onde eu vou, que eu até mesmo comentei: "Mas por que que essa pessoa tá aqui?". "Nossa, Lê, mas porque ela vende bem, ela vende É. muito bem", mas gente, mas ela trata as pessoas muito mal. Uhum. "Não, mas ela é um canhão". E é isso que você tá falando, É, né, a eu longo como coach prazo. também atendi uma empresa e realmente parecia que a colaboradora era o centro, se ela saísse o negócio ia Despencava. esvaziar, porque quando é uma equipe pequena, cada um tem uma importância, que Muito tem um impacto grande. muito grande. Hã. E aí quando saiu, fluiu, era uma crença limitante, fluiu, Gente. foi, Acontece. as É, coisas aconteceram. é. E aí eu te pergunto, as maiores demissões ou desligamento, né, mais chique falar. Os desligamentos, são mais por falta de técnica ou performance ou por comportamento? Olha, é muito relativo. Geralmente, quando a empresa já tem uma RH estruturado, enfim, geralmente é comportamental, tá? Uhum, Por quê? Quando você fala tecnicamente, né, você consegue treinar as pessoas, você consegue evoluir. uhum, Só que, poxa, você pode até não saber, mas se hum, você querer, tiver uhum, disposição, eu sento aqui com você, a empresa pode fazer um investimento, uhum, né? Agora, se você não quiser, não adianta. Eu não Não consigo adianta. pegar, É. né, o Excel, o Sheets, o Power uhum. BI e colocar Uhum. tudo na sua cabeça, porque Não Não vai vai rolar. não vai uhum, rolar. Não vai rolar. Então, geralmente, né, tem esse equilíbrio. E aí, tecnicamente, a gente ainda consegue corrigir. Mas quando a gente fala de comportamento, comportamento. é muito Então, o mais maior caso difícil. seria de desligamento, de Exatamente. comportamento, aliás. Exatamente. Legal. Entendi, entendi. Terceira. Se o funcionário não consegue enxergar onde estará daqui a 2 anos dentro da empresa, por que ele deveria continuar nela? Maravilha. Agora eu Adoro vou. essa pergunta, viu? Uhum, Essa é bem complexa, essa é bem legal e eu gosto muito de dizer, tá? hum, Então, ó, eu vou trazer aqui uma percepção para vocês, ok? tá. Hoje vocês têm um propósito, que é o Uhum, conexão, beleza? uhum, Beleza. O que que vocês querem com conexão de propósito? Vocês querem fazer Crescer. network, uhum, né? Vocês querem ali fazer os treinamentos, as Uhum. Os divulgações, enfim. eventos. Mas vocês têm que ter também um plano disso para vocês. Porque se eu falar para vocês, olha, daqui a 6 meses, meu, a tendência é que nenhum empresário vá, uhum, ok.
Cadê a madeira? Vamos bater na Bate madeira. na madeira. Não, empresário, vá. Agora, o mundo mudou, ninguém mais quer saber de empreender, a galera Aham. agora só quer ficar mais Viraram tudo tranquilo, CLT. enfim. Vai fazer sentido para vocês continuarem com o projeto de Não. vocês? Uhum. Não Não. vai. A não ser que a gente Não. transforme, né, um propósito. É. Então, quando eu falo dessa questão do propósito, de ter expectativa, é o que vai fazer as pessoas seguirem, acordar Uhum. todos os dias. Uhum. Só que qual que é o grande erro dos empresários, né? É ele achar que o colaborador tem que comprar o sonho dele, o projeto Uhum. dele. E não é isso, Sim. né? Não é assim que funciona. Então, o que que o empresário precisa ter de percepção? O sonho da empresa é meu. Uhum. Ok? Então eu te contrato para você fazer um trabalho e através desse trabalho você pode conquistar os seus sonhos. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho de conquistar uma casa, um carro, de Uhum. fazer uma viagem, alguma coisa assim do tipo. E tá tudo bem, Uhum. né? Você tem que ter essa expectativa. E aí, poxa, o colaborador entra. Principalmente com a geração Z hoje, tá? Uhum. Então, voltando lá na primeira Aham. pergunta. Sim, sim. Antigamente a galera ficava 10, 15, 20 Aham. anos. Ontem mesmo eu entrevistei um rapaz que ele falou: Meu, eu tenho muito orgulho do meu pai, ele tá 47 anos na mesma empresa. Eu, Ai, que Oi? incrível. Acho incrível isso. 47 anos na empresa, né? Mas, Uhum. poxa, você vê, é uma outra, realmente, Uhum. né? Outra Uma outra realidade. realidade, Uhum. né? Uma outra E aí realidade. hoje a galera também acaba perdendo um pouco a mão. Porque Uhum. se você entrar na empresa, você não vai ser promovido em um mês, em 3 Ah, meses. então, é. Tem um tempo de adaptação, de Sim. repagem. Então, Aham. ter esse equilíbrio, ele é muito importante, Aham. né? E aí, grande erro das empresas é não nem trazer uma expectativa para o colaborador. É isso. Porque Uhum. se você tem, olha, eu fico aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas Uhum. aonde eu posso chegar? Sim. Uhum. E até o Uhum. que eu posso aprender, né? A visão de futuro, eu acho muito isso. A empresa tem que entender que a grande pegada é desenvolver essa pessoa. E ela cada vez melhora, que nem em treino. Lá vai eu pro CrossFit. Desculpa, é a chata do CrossFit. Mas o que me interessa, o que me deixa engajada é eu aprender sempre alguma coisa nova, né? Então, se a pessoa, principalmente essa geração, se tem uma novidade, se tem algo que ela tá, uma meta a atingir, né? Algo a Uhum. chegar, acho que isso vai fazendo com. Fio, eu trabalhei muitos anos numa empresa de grande porte, né? E eles tinham todo um trabalho muito assim, perto da gente, o RH perto da gente, na questão de mentoria, de carreira, né? Como que a gente queria fazer, desenvolver a carreira dentro da empresa. E assim, para mim, foi a melhor escola que eu tive. De todas as empresas que eu passei, essa foi a melhor escola porque o RH estava muito perto de mim. Né? Não só porque eu trabalhava, né, para eles, mas assim, essa questão de olhar para o funcionário, né? Então a gente tinha mentor que nos ajudava na questão de carreira, tinha a parte de investimento em treinamento, que eu acho que é isso que a gente acabou de falar, adquirir conhecimento, melhorar a sua técnica, né? Então a empresa olhar para aquele funcionário e entender que ele é um investimento também, né? Para que o negócio dê continuidade. Então eu me sentia muito acolhida, sabe? Com essa questão de eles olharem para mim e fazer um acompanhamento anual da minha carreira, e que é É a isso. análise de performance, né, de carreira. Meu, isso para mim foi assim uma faculdade, essa Uhum. empresa, sabe? Gosto muito de trazer sobre isso, porque eu acho que o pequeno pode olhar também para isso, né? Não é porque é uma empresa grande, eles podem. Não, o pequeno consegue fazer isso também, né, Fio? Olhar para o funcionário de uma maneira mais acolhedora, vamos ver como que a gente consegue evoluir na sua carreira, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso no olhar do pequeno e médio Claro. empresa. O que eu vejo é muito essa questão além do porte da empresa, o segmento, Uhum. né? Então, eu já tomei algumas, já bati a cabeça na parede algumas vezes, Uhum. né? Porque quando a gente sai ali da faculdade, a gente aprende a Demais. teoria, enfim. Uhum. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente vê a A questão na realidade, prática, a realidade não né? é E essa. tudo no papel funciona muito bem. Então, obviamente, quando você pega empresas grandes, é obrigação. Assim, Uhum. de verdade, é obrigação nesse sentido, se você quer manter ali a constância, se você Uhum. quer evoluir cada vez mais isso, até porque você tem braço. Uhum. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, aí a gente vai ter essa mesma percepção, só que talvez o nosso nível de exigência, o nosso nível de entrega, ela precisa, inclusive, ser um pouquinho mais simples, né? Então, Uhum. diferente de Sim. você
ter aqueles formulários com 30 perguntas, tal, não sei o Ferramentas quê. Uhum. gigantes. É desnecessário. Aham. Mas não ter nada também é ruim, Aham. né? Até porque aquilo que a gente falou. Como que uma empresa cresce? Na Aham. visão de vocês, como que uma empresa cresce? Através da minha equipe, né? Uma Exato. equipe comprometida no Resultado, resultado. meta, Comprometida. plano É. e engajamento da equipe nesse É. plano. Exato. Vou pegar aqui o seu exemplo do CrossFit. Aham. Aí, ó. Tá Me vendo? levou pra Porque conversa. ele tá treinando crossfit, Eu vai acho que vendo. você vai ser um Né? Eu acho crossfiteiro. Mas, que ele ó, vai. imagina só um ambiente aonde vocês começam a decidir a competir agora, Uhum. ok? Então, pô, tem uma série de pessoas que vão treinando, Uhum. ok? E aí, a cada semana, a cada mês, vocês vão ganhando ali mais Mais expertise, fôlego. né? Vão ganhando mais força, vão ganhando mais habilidade. Uhum. E, consequentemente, daqui a pouco, a escola de vocês vão ser ali, né, referência Referência. por conta de Uhum. vocês, Uhum. né? Então, poxa, ali é o instrutor, é o Uhum. professor ali que tá dando um acompanhamento, mas tem um aluno lá, né, se Uhum. dedicando. Então, quando a gente fala da empresa, a mesma coisa. Poxa, você começou pequenininho. Uhum. Geralmente, como que o empresário começa? Ele sabe fazer alguma coisa Uhum. e vai com a cara e com a coragem, né? Sim, é isso. E isso funciona Uhum. Por um determinado tempo. tempo. É. Só que depois, ele precisa agora falar, poxa, por mais que eu seja bom, eu tenho uma limitação. Uhum. Como que eu faço para escalar isso? Hoje tem IA, hoje tem Uhum. marketing digital, tem uma série Tem de coisas, mas tanta coisa. ainda a gente precisa de Das pessoas. pessoas. Uhum. Então, se eu cuido das pessoas, as pessoas vão crescer, evoluir e, consequentemente, a empresa também, né, Claro. vai ter essa ascensão. Uhum. E aí você aplica uma estratégia diferente nas pequenas, médias, né? Tem uma estratégia de RH diferente para cada um. Mas acho muito interessante falar, até tem a ver com a nossa próxima pergunta, que as empresas, nosso público é de pequenas, né, empresas, pequenas, médias empresas, eles acham desnecessário essa parte da motivação, né, do RH e de todos os benefícios de treinamento que o RH traz. Acho que ele mesmo ali vai conseguir fazer. E eu falo assim, imagina, se você começar a criar um time forte pequeno, ele vai ser o disseminador da sua cultura, Exato. né? Então você vai investir menos ali para frente, porque as pessoas que estão vindo já estão treinadas. Então, o que uma pequena empresa precisa fazer para atrair bons profissionais? Bom, eu costumo falar que para você trazer alguém para trabalhar com você, você vai ter várias estratégias. Então, você precisa abraçar algumas, né, fazer algumas escolhas. Empresa grande, geralmente, já vai ter uma carteira de benefícios muito grande, já tem uma visibilidade, né? Então você chega, nossa, eu trabalho em tal empresa, né? Então as pessoas já, nossa, trabalha naquela empresa Uhum. multinacional, enfim, né? Uhum. Quando a gente fala do pequeno e médio empresário, ele precisa ali, né, escolher ele precisa fazer um posicionamento do que ele quer investir ali para dentro da empresa dele. Uhum. Então, poxa, eu vou por uma empresa menor, o que que essa pessoa espera? Aprendizado, né? Então, às vezes, uma Uhum. oportunidade. Então, olha, eu nunca trabalhei, eu quero meu primeiro emprego. É essa pessoa que você vai Uhum. contratar, Uhum. geralmente, né? Acontece que hoje o pequeno e médio empresário, ele não quer ter uma boa remuneração, ele não quer dar um benefício legal, ele não quer Uhum. dar um home office, ele não Uhum. quer dar Uhum. qualidade de vida, e aí, tipo, você fala, volta para a realidade, porque Aham. alguém realmente competente, capacitado, já está em outra posição, né? Então Aham. você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Você pode escolher, não, então tem um bom salário. Uhum. Não tem um bom salário, não tem uma carteira de benefícios muito atrativa, que é a maioria das pequenas e médias empresas. Uhum. Então, o que que eu costumo falar? Então, venda aprendizado e venda ali crescimento, oportunidade Aham. de carreira. Sensacional. Sim. Então, poxa, Sensacional. eu tenho aqui uma farmácia, eu tenho aqui, né, um Uhum. restaurante pequeno. Uhum. Tudo bem. Faça um planejamento estratégico. E o que que é esse Uhum. planejamento estratégico? Quantas pessoas sentam aqui na minha mesa hoje, no meu Uhum. restaurante? Comecei aqui com 6 refeições por dia. Tudo Uhum. bem. Como que a gente faz para chegar em 10 refeições? Faça isso, isso e isso. Uhum. Aí depois você vai para 15, vai para 20, vai Uhum. para. Quando chegar em 30 refeições, você já obrigatoriamente vai ter novas posições. Uhum. A pessoa já adquiriu experiência, então de repente essa pessoa, em vez de agora de ela ficar ali Na mesa, ela vai no ser lugar, ela gerente. pode ficar lá no Uhum. caixa, Gerente. né? Uhum. Então daqui a Aham. pouco ela pode ser a pessoa que vai treinar as novas pessoas. Então você começa a criar esse plano de Uhum. carreira E aí e você eu vende costumo falar que sonho. não existe um crescimento organizado, mas existe um crescimento estruturado. Estrutura. Então aí você já tem
né, Uhum. essas Essas estratégias para vender para o ferramentas. candidato. Sim, sim. Viu, Pequeno? Vou Sensacional. aproveitar, deixa para fazer o merchan da nossa nova rodada de Ah, por negócio. favor. Johnny, Johnny, põe na rodada. Pode não. ir na próxima, acho. É isso aí. Depois o Fio vai contar como que ele chegou até aí, tá? Então você, pequeno empreendedor, quer conhecer alguém igual o Fio, né? Que vai te ajudar a fazer esse treinamento. Aliás, temos relatos de empresas que já te contrataram, já conversaram, né? Sim. Estão Estão conversando. em negociação através da nossa rodada de negócio. Então, mensalmente, nós do Conexão Bem Maior promovemos encontros, hoje no Santo Mercado, no Boteco Capadócia, onde você conta com um sistema profissional de rodadas de negócio que vai fazer com que você converse com todo mundo. Então, você vai ter lá diversos segmentos. Você pode fazer venda ali e você pode ainda mais deixar seu negócio mais visível, porque todos esses empreendedores, que são em média de 30 a 40 empreendedores, vão conhecer o seu negócio profundamente e vão te indicar. Então, é uma forma de você pulverizar o seu nome no mercado, estar presente aqui na região e ter uma experiência incrível que só indo, tá? Eu nunca chamei alguém, esse alguém não gostou. De verdade. Não tô puxando sardinha para mim mesmo. E eu quero falar um dado que é uma pesquisa do Sebrae, tá, gente? Não é invenção nossa, não. 80% dos negócios são fechados através do network. Então, o que você está esperando para vir fazer network aqui com a gente? É isso. E nós do Conexão viramos um balcão de indicações. No mínimo 10 a gente faz por dia. E é com muito orgulho que a gente faz, porque a gente conhece profundamente, que nem o Fio falou no começo. A gente tem esse relacionamento humano de confiança com as pessoas. Então, é por isso que isso está acontecendo e está cada vez aumentando. A gente está com mais de 400 empresas. E você que está aí assistindo, antes do dia 20 de agosto de 2026, porque o podcast é para sempre, você tem a possibilidade da nossa próxima rodada de negócio, que vai acontecer no dia 20/8, quinta-feira, às 18 horas. Temos vagas ainda, mas se você deixar para o final, pode ser que não tenha, porque nosso sistema tem um limite ali para que a gente garanta uma boa experiência. Depois da rodada, você vai receber todos os contatos de todo mundo para você poder fazer seu 1-a-1, dar continuidade aí no seu negócio. Então, vem pro Conexão e quem sabe se tornar também um membro nosso. Oficial. E se você quiser mais informações sobre a gente, é só acessar o conexãobemmaior.com.br. Lá tem a agenda de todos os encontros, todas as nossas informações, tudo que acontece dentro do nosso grupo. É isso. Eu vou só inventar uma pergunta. Vai ficar com você. E como que você chegou até aqui? Eu cheguei por meio de indicação. Olha, aí, Então, ó, indicação. Que uma legal. colega minha, parceiraça, Uhum. inclusive um beijo, Pri, da Super Estágios. A Ela, se eu não me engano, ela é minha vizinha, eu acho, a Pri. Não, talvez eu tenha confundido. Não, acho que não, a enfim, Pri não. mas ela indicou, falou, meu, tem um grupo Sim. legal. E aí eu falei, é legal mesmo? É a galera lá, né, que só quer ali sugar energia, só vender, vender. Não. Falando, não, vai lá que você vai gostar. Eu falei, ó, Pri, eu vou ir porque você é uma pessoa de confiança, então eu vou lá visitar. E falei, Pri, obrigado, inclusive, por ter me Pri, indicado, tô com porque saudade estou dela. É que amando aqui o grupo. tem uma Ai. outra Pri, que é nossa vizinha, que é empreendedora também. Eu confundi, mas eu já sei. Pri. Tamo com Obrigada, saudade. e que bom que você veio, né? E a gente tá aqui aprendendo um montão. Ô, Johnny, pode mandar lá pra nossa staff, Fio. Qual que é a Legal. próxima? Manda bala, Lê. Vamos lá. Quando o empresário diz que sua equipe não veste a camisa, será que ele já explicou por que essa camisa merece ser vestida? Vamos Eu tenho uma experiência muito fazer boa sobre isso. uma polêmica aqui agora? Ai, Vamos. meu Deus, gosto. Eu Vocês gosto. gostam de futebol? Gosto de fofoca, polêmica. Mais ou Eu menos? gosto, Gosto da gosto. Copa. Eu tenho Boa, filho. vamos Pronto. chegar na Copa. É, A galera não acompanha futebol, mas chega a Copa, o que acontece? Todo A mundo gente veste. reclama toda vez, mas a gente sempre tá lá torcendo, sempre. né? E a gente veste a camisa. acompanha, Nunca mais veste a camisa, enfim. É. Se a gente for pensar no futebol, por exemplo, né, a gente tem as torcidas organizadas aí de times, enfim, que aí eles acabam levantando uma bandeira, a bandeira do seu time, né? Então vai ter vários aí times, não vou citar aqui, né? Mas por que eu visto a camisa do time A? Porque eu me identifico.
Porque eu tenho uma cultura, uma vivência, então eu Uhum. aprendi com meu pai, com a minha mãe ou com meus familiares, enfim, e aquilo foi enraizado em mim, então eu visto essa camisa. Uhum. Tem gente que briga por causa desse time, né? Você não É pode falar verdade. do time A, Uhum. É porque verdade. senão ele vira a Aham. fera, É enfim. verdade. E o que acontece muitas vezes é que o empresário é do time B e ele tá oferecendo a camisa do time A. Uhum. Ou seja, não vai dar liga, não vai dar Uhum. certo. Então, quando a gente fala aqui, principalmente do Brasil, tem aquela historinha, né, de que, poxa, sempre joga o empresário contra o empregado contra o Uhum. empresário. Então, poxa, não, você é CLT ou PJ? Não, porque o empresário é isso e aquilo. Não, É. porque o CLT tá. Então, eu gosto de falar, meu, cada um, né, tem as suas ali dificuldades. Uhum. Então, do mesmo jeito que o CLT, às vezes, que é o que eu mais escuto e ouço falar, né? Uhum. Ai, porque eu tenho que pegar ônibus lotado, trem lotado, É não sei o isso. quê. É verdade. É Uhum. difícil. De Uhum. fato, é difícil. Só que, meu, você não sabe qual que é o peso de você pagar uma folha de pagamento e você falar, meu, amanhã eu tenho que sair não sei quanto e eu não sei Da o que eu onde eu vou vou fazer, tirar? Onde que eu vou né? tirar? Então, Exato. ambas as partes vai ter ali, né, Ônus o e seu bônus. difícil, vai ter suas facilidades também, Uhum. né? Então, quando o empresário ele fala da camisa, é aquilo que eu falei. Ele comete um erro muito grande de achar que o Vai colaborador pegar o vai sonho comprar o dele. projeto dele, Uhum. né? E aí a gente tem que deixar muito claro essas divisões. Uhum. Por quê? Uma coisa é eu falar, olha, o nosso propósito é esse, o nosso objetivo é esse, você pode chegar até aqui, enfim. Ok? Isso é um acordo de cavalheiros e a Uhum. gente vai ter, né, isso bem combinado, bem acordado. Outra coisa é eu falar, olha, faça isso, faça aquilo, né? Uhum. Não durma, divida aqui esses problemas comigo, só que tipo, pô, quem tá no contrato social? Né? Se a Uhum. empresa vingar, de quem que vai ser o lucro de fato? Uhum. Né? E aí os empresários têm que ter essa mentalidade. Uhum. Quero que ele vista a camisa? Tá bom. Primeira pergunta, você tem uma política de participação dos lucros e resultados? Não Uhum. tem. E você tá falando para o colaborador vestir a camisa? É Uhum. difícil. É. É difícil. Poxa, sua empresa aumentou o faturamento. No começo lá, aquele caso do restaurante que eu Uhum. falei para vocês. Uhum. Ah, olha, a gente saiu de um faturamento de 100 mil, agora foi para 200 mil. Tá bom. Uhum. Os colaboradores teve alguma ascensão? Não tô falando todos. Uhum. Teve novas oportunidades de empregos? Sim. Novos cargos? Alguém teve E isso ascensão? foi dividido com eles? Foi Porque dividido? também É. é isso, é o funcionário participar dessa ascensão e também do Exato. problema, né? Assim, Exato. ele estar Né? envolvido ali para ele se sentir parte, né? Qual foi o novo benefício É. que você trouxe depois dessa meta de faturamento? Uhum. Então acontece que o empresário às vezes, né, ele fala muito de Uhum. tipo vestir a camisa, mas não ter essas Mas ações. não vende a camisa, né? Exatamente. E o outro lado também acontece. Uhum. Então o Uhum. colaborador ele quer benefício, ele quer ascensão, ele quer o novo, mas tá bom. O que você contribuiu aqui para a empresa? Uhum. Uhum. Né? Sim, sim. Ah, não, olha, tem que ficar até um pouquinho até mais tarde hoje. Que fica até mais tarde, Uhum. tá? Uhum. Ou também não veio se capacitando, né? É. Né? Que ficar até mais Uhum. tarde, que Uhum. ferramenta nova que eu tenho que usar, Uhum. né? Então, eu acredito que é muito essa questão do equilíbrio, né? Então, poxa, entender o papel de cada um, o papel do empresário, o papel do CLT, Uhum. né? E eu acredito que o combinado não sai caro. Sim. Né? Então você consegue ali daquela maneira. Então, às vezes, você tá colocando uma camiseta que tá apertada demais pro E que ele colaborador. nem entende por que ele tá E é que nem vestindo. a tal do. Ninguém entende a importância da cultura organizacional, que é o tal de entender missão, visão e valores da empresa, né? E não ser só um quadrinho na parede, Uhum. né? Exato. Escrito por alguém que você não conhece. Então, entender a importância dos colaboradores da linguagem de cada um, porque a gente tem empresas que têm níveis diferentes de conhecimento, de capacitação, e a gente tem que falar em todas as linguagens para todo mundo comprar a ideia, entender que cada contato de um cliente ou do próprio colaborador com o outro tem que sentir essa missão acontecendo, Uhum. né? Ter a mesma visão, entender qual que é o papel dela, daquela pessoa, daquela função, independente do nível hierárquico, para atingir aquela, né, Sim. aquela situação. Sim, sim. Ó, um exemplo rápido aqui para vocês, que muita gente fala, mas o que é cultura organizacional, Uhum. né? Então, ó, primeiro vamos para cultura. Fala para mim aí, qual que é o estado que é conhecido por ser a terra do pão de queijo? Minas. Qual que é o estado que é conhecido pela comida típica de acarajé? Bahia.
tá muito fácil, né? Uhum. É. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, basicamente o que a gente quer é transmitir essa cultura de atendimento, de costumes, de hábitos, Ritos, né? tanto para o cliente interno quanto para o externo. Sim. Então, o que vai acontecer? Às vezes você tá lá, né? Então, rapidamente aqui para vocês. Levanta aqui para mim o dedo indicador, vocês duas. Levantou, né? O que que eu pedi para vocês levantarem? Dedo indicador. Olha, O ele indicador enganou a é esse. gente. Mas por que que eu tô Porque falando eu Nada olhei isso? novamente. você e fiz igual. Exatamente. Então, os Cara. empresários, na hora que ele faz essa missão, visão e valores, Uhum. deixa lá no painel, fala, não, aqui a gente faz assim, assim, assado. Mas na prática, ele age totalmente de uma maneira diferente. Você Aham. acha que os colaboradores estão olhando o que Aham. está no painel ou o que ele Não, Não está tá leram. fazendo? Aham. imagina É. o que o líder tá É fazendo. exatamente isso. E assim, 95% dos casos que eu pego, você fala, tá bom, me cita aqui, ó. Você falou que o seu valor aqui é transparência, Uhum. ok? Me fala a última vez que você aqui agiu com transparência, me fala a Uhum. situação. A pessoa trava, porque Uhum. fiz isso lá quando foi Quando uma alguém consultoria que perguntou, fez para mim, eu pesquisei na hora que estava abrindo a empresa que precisava ter e tá lá. Então, uma cultura ela serve justamente para você não deixar que os colaboradores saiam dali. Ali é o padrão de atendimento, da Aham. excelência. Aí cada empresa vai definir a Eu sua tive uma cultura. experiência essa semana que eu vi uma live de um grande grupo aí de empresários aí, e aí eles vieram entrar em contato comigo no direct no direct do Instagram. A forma com que ele falou, e ele tem essa questão da cultura, é o Thales, eu só não lembro do sobrenome, do grupo G4. A forma que ele apresentou a cultura foi a forma que eu fui atendida ali. Eu nem sei se é uma IA, mas se é muito boa. É, Porque era isso. é uma muito IA. humana, era muito humana, muito Sim, normal, é um sim. texto muito. Então, assim, ele conseguiu imprimir-nos, né, em todas as faces Em ali, todos os entregou. pontos de contato, ele Sim, entregou a cultura a deles, cultura né? deles. Isso é muito legal mesmo. Bom, como eu comentei, na empresa que eu tive, que eu passei muitos anos dentro da empresa, eles trabalharam muito forte essa questão da cultura. Trabalharam tão forte que até hoje, depois de 15 anos que eu saí de lá, eu ainda tenho a cultura deles dentro de mim. Você vê quando a gente Uhum. Uau, trabalha, é uau mesmo, que é uma legal. baita empresa de tecnologia hoje. Eu sou muito feliz por ter passado lá. E se eles quiserem me chamar de novo, Não, ela não tá não, disponível. não tô disponível, mas Obrigada, obrigada. Fica até mais. é a Fica sensação com assim, se Deus. me chamar eu vou com o maior prazer, porque Só me se fez levar eu junto. Ah, não vou. Eu tô dizendo a sensação, né, que Sim, te sim. deixa tão bem, foi uma experiência tão boa, tão incrível, que até hoje eu levo a cultura deles, respeito eles, falo deles, né, então olha o quão positivo é você tratar bem a sua cultura, Uhum. né, os seus valores. Viu? Precisamos ir por fim. Já? É. Já? Ah, Eita. não é esse, tá bom. Tá. O RH, né, a gente estava comentando a importância, a gente falou no episódio todo sobre isso. Porque a gente consegue copiar produtos, consegue copiar metodologias, processos, mas as pessoas não, né? O clima organizacional, a cultura não é copiável. Se contratar errado, né? Custa caro. E se perder bons funcionários custa ainda mais caro. Sabendo da importância do RH. Por que tantas empresas ainda tratam o RH como uma despesa e não como um investimento? Porque o empresário geralmente, como eu falei, ele sabe fazer alguma coisa tecnicamente, né? E aí geralmente o RH ele deixa por último. Então ele vai cuidar do comercial, ele vai cuidar ali de vendas, que é importante no começo. Só que eu costumo falar que a gente precisa dar uma atenção e elevar o nível em cada área, né? Então, poxa, você vai para vendas, depois você aprende um pouquinho de marketing, depois do financeiro, Uhum. do RH, enfim. E aí muitos empresários não sabem o que é um RH. Né? Então, Uhum. acha que o RH, teve um cliente meu mesmo que ele achava, eu achava que RH era alguém que ficava aqui na empresa para os funcionários ficar reclamando. Terapia, isso se chama. Exatamente. Eu falei, não. E ele, poxa, mas você tá pedindo aqui dados do financeiro, de faturamento, né? Eu Uhum. falei, sim, o RH precisa disso, né? Uhum. Qual que tá o seu custo da folha de pagamento Uhum. sobre o faturamento? Será que você não tá pagando a mais ou a Uhum. menos? Porque, obviamente, quando a gente fala do RH, a gente vai ter o que é pessoas, né? E o Uhum. que é cargo. Uhum. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem essa caneca. Ela vai ter uma precificação, Uhum. ok?
E aí vai ter a média de mercado. Poxa, vamos supor que seja aqui de 30 a 60 reais. Uhum. Se eu chegasse para você e falar, se bem que com o logo da Conexão, isso aqui Vai ficar acaba mais ficando caro. mais Muito caro. ouro, muito ouro. Mas Inxalá. tirando aqui o brand, né, da Conexão, imagina que essa caneca aqui alguém te ofereça por 500 reais. Uhum. Você pagaria? Não. Não. Muito provavelmente que não Não. faz sentido. Se o Uhum. preço da média de mercado é de 30 a 60, por que eu vou pagar 500? Uhum. Né? Então, quando a gente fala de cargos e não de pessoas, também tem ali um mínimo e um máximo que eu pago, Sim. né? Então, eu não tô pagando o fulano ou o ciclano dando Uhum. nome, eu tô pagando um cargo e ele exerce esse cargo. Aí, ok, né? Porque senão daqui a pouco eu quebro. Uhum. Eu vou inflar a minha folha de pagamento, Uhum. né? Ou eu vou ficar perdendo os talentos aí pro mercado É. também. Então, chega meu Uhum. concorrente aqui, fica lá só bisoiando, fala, nossa, o atendimento lá Aham. da Conexão, tal, é legal. Aí eu tenho um outro grupo aqui de empresários, o que eu Uhum. faço? Paga ali 200, 300 reais a mais do que a Uhum. média, roubo esse Uhum. colaborador de Uhum. você. Sim. Uhum. Então, por isso que a empresa precisa ter esse olhar do RH, justamente porque a gente vai ter esse estudo de mercado. Aí eu te falei já. Uhum. Então, às vezes, a pessoa tá querendo clima. Pô, eu vou Uhum. pra outra empresa ganhar mais, mas lá, galera, pelo amor de Deus, Uhum. né? Uhum. Gasta tudo em remédio depois. Exatamente, né? Então, é escolher uma cadeira. Então, Uhum. home office hoje é um diferencial. Então tem Uhum. gente que fala, eu prefiro ganhar menos, mas ficar de casa, não pegar Uhum. transporte Sim. público. Eu já tive caso mesmo de colaboradoras que, tipo, passou por um tipo de assédio no metrô, tal, e pra Não, ela era um problema muito grande Uhum. pegar. não quer Uhum. mais Então sair ela, de casa. só home office a partir Uhum. de hoje e tal. Então, tipo, você fala, Uhum. né? Então são várias, quando a gente lida com pessoas, a gente tá falando de várias Uhum. situações. Vários. E Uhum. aí o empresário, ele precisa ficar atento. O que é negociável, e não Aham. vai te prejudicar, beleza. E tem coisa que não dá, né? Então, pô, como que eu vou chegar para um valet, por exemplo, e falar, fica de home office? Aham. Não dá. É. Não Não dá, rola, não né? Me rola. ajuda aí, né? Me Aí ajuda, me tem que ajuda a te fazer, ajudar. né? Mas o problema é rotular 100% todas as áreas, todos os Aham. cargos, e aí você acaba se perdendo. Eu vejo muito os pequenos empreendedores, que é o nosso público, realmente confundindo pessoas e cargos. Então, falar, não, tal faz. Não, o que o cargo dela precisa? Ah, não, mas é fulano. Não, vamos separar. Vamos falar de cargo e não vamos falar de pessoas, né? Vamos pensar no cargo. E aí muda a visão né? Do funcionário, É, né? e do próprio gestor ali para olhar de forma mais estratégica e menos pessoal. Porque é impossível a gente não Exato. imputar, né, a nossa. Às vezes a gente acha que a pessoa vale muito e ela realmente vale, não é isso. Mas no cargo, né? Como que O o que cargo. é? É Por isso que sempre eu falo, focar o que é nisso. combinado não sai caro, né? Então, o que você combina direitinho com aquela contratação e o que você deseja, e as metas, e aonde ele quer chegar, e toda a cultura, eu tenho certeza que vai ter bons resultados, né? Uhum. E tem muito a ver com comunicação isso, né, Fio? Tem muito a ver, né? Eu vejo que essa parte do RH nos pequenos e médios empresas, ela ainda é um pouco mais deficiente, digamos assim, né? Porque essa comunicação ainda fica um pouco mais falha, né? Nesse Sim. requisito, né? E, Mas a Estafio resolve. e não deveria, né? Porque pequenas e Uhum. médias empresas são menos pessoas. São menos Então você pessoas. fala, Mais fácil. é mais fácil É de eu mais comunicar, fácil. É. né? É diferente de eu comunicar alguém com 1.000, 2.000 Sim, colaboradores. sim, sim, né? sim. É entender a importância do RH e pode contratar o Fio. Você atende de todos, né? Todos os É. níveis das empresas. Sim, hoje a gente foca em empresas que tenham entre 3 até 50 colaboradores. Olha aí. Legal. Aí, ó. Aí, Isso aí, galera do gente. Conexão que tem É. equipe, por favor, hein? Não, É. não vai me passar vergonha por aí. Ô, Fio, pra gente finalizar, que a gente já tá indo, né, para os finalmentes aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, tipo assim, uma dica, sabe? Uma orientação para os nossos empreendedores sobre RH. Eu sei que a gente falou muita coisa aqui, muita coisa legal, até que clareia, né, a nossa visão como empresa, mas o que que você deixa, assim, um ouro para eles? Maravilha. Bom, a dica que eu tenho, né, ela é muito aí já validada no mercado. Então, se você pegar grandes marcas, grandes empresas, geralmente elas foram pequenas antes. Então, você cansa de ver empresa que começa ali, né, na garagem, vai Na expandindo, portinha. né? Então, o fundador já faleceu, mas a empresa continua lá. Então, quando a gente tem um propósito, a gente precisa ter essa percepção, né, de que, poxa, eu preciso ser inútil para minha empresa. É assim que eu vou saber que o meu propósito está sendo cumprido, Uhum. que ele está sendo realizado. Então,
no começo é natural, a pessoa tem que se matar mesmo, tem que Uhum. trabalhar, né? Tem Tem que muita dar o ralação. sangue, Uhum. vai. Só que se ela tá fazendo isso há 10, 15, 20 anos e a empresa continua dependendo dela, ela não tá no caminho certo. Uhum. Então, o empresário ele precisa entender que ser empresário não é mais sobre ele fazer, né? É sobre ele fazer as pessoas fazerem. Então, poxa, o meu mérito não é no que eu estampei na camiseta, Uhum. não é no que eu servi, não foi o melhor prato, não. O empresário ele tem que ter a percepção de que eu ensinei essa pessoa, Uhum. eu desenvolvi essa pessoa, tinha essas habilidades, agora eu consegui dar um suporte para ela ter 1000 habilidades a mais, Uhum. né? Porque isso sim vai deixar o legado. O legado, Então essa é a palavra. Uhum. essa Uhum. É o a legal. questão, que nem o Uhum. conexão. Uhum. Poxa, Uhum. as pessoas estão vindo, estão agregando, vão Uhum. fazer ali negócios, vão Uhum. acrescentando, e qual que é a ideia, né? Que as próximas gerações Uhum. de vocês não sejam ali herdeiros, sejam sucessores de um Sucessores. projeto, Uhum. né, que foi ali, né, Bacana. iniciado e que hoje agrega muitos Uhum. empresários. Bacana, bacana. Gente, que aula. Alessandra, Eu tô sem fala. aprendizados. Lembra que a gente tem nossa. Aprendizado, Qual foi o aprendizado. seu grande aprendizado de hoje? Olha, para mim, assim, marca ainda mais a questão da cultura, valores e cultura. Eu acho que se a gente não está alinhado com esses fatores dentro de uma empresa, realmente não há match que se segure, né? Não vai dar match entre funcionário e líderes. Então, para mim, a cultura e os valores são muito importantes para a gente manter viva essa equipe, manter engajada, para todo mundo saber que caminho que está indo junto, porque é junto, né, que se faz o resultado. Então, para mim, isso é muito valoroso, até acho que pela minha experiência, sabe, que eu trago de vida no mundo corporativo. Isso para mim é muito valoroso. Pergunta o meu. Eu sou aquela aluna, Ai, eu quero falar, eu quero falar. Amanda, qual foi seu aprendizado, Amanda? O meu aprendizado hoje com o Phil é entender que o RH, ele não é só o bater o ponto, né? Que a gente está acostumado e que tanto os colaboradores como a empresa tem que ver esse setor como parte importante estratégica de todo o posicionamento da empresa no mercado. Tem que estar muito alinhado, não é só o core business ali, que é o que você vende, o que você faz, mas o RH e toda nessa gestão tem que estar muito alinhado de forma estratégica também, É isso. né? E É aí isso, é investimento. é isso. Eu acho assim, pessoas felizes não enchem o saco, desculpa a palavra, mas eu sou a parte gueto aqui desse podcast. Mas é isso. E quando você tem um colaborador que entende a sua importância, que se sente valorizado, com certeza não vai comprar essa sonho, mas vai viver ele com você até ele entender qual que é o dele, porque ele tá no processo. E mesmo ele sendo da empresa, ele vai ser seu funcionário pro resto da vida. Eu tenho Sim. chefes que eu gosto sempre de chamar de chefe. Eu também. Então, hoje eu levo vários chefes comigo pro resto da vida, assim, porque é essa experiência boa que a gente tava Sim. falando, né, no começo da conversa. E só uma coisa importante, né? Para não assustar o pequeno e médio empresário, geralmente o que é recomendável? Que ele busque de fato ali uma assessoria, uma empresa terceira. Ele não precisa ter uma pessoa dentro da Não empresa precisa ter o dele para cuidar setor do de RH, RH. né? Mas às vezes, poxa, olha, eu não sei contratar, tal. Uhum. Contrata uma empresa, Sim. né? Preferencialmente a Estafio. É isso que eu ia Não, falar. a Estafio, Fala os serviços né? da Estafio, deixa bem claro pra gente passar essa mensagem para o nosso Claro. público. E por que disso? Porque aí resolve um problema. Ele não precisa aprender tudo, né? Porque é impossível. Mas quando ele tem essa facilitadora ali, né? Já tá muito bem mais inclusive para assessorado. treinar ele, né? Treinar Exato. ele. Né? E hoje a gente é um braço direito dos pequenos e médios empresários. Então, hoje, por exemplo, diferente de agências de seleção, que vai lá, ó, toma aqui os candidatos. Não, a gente faz a descrição de cargo junto com o empresário, a gente entende ali qual que é a cultura dele, qual que é o momento da empresa, né? Alguém que precisa ter um perfil mais conservador, mais inovador, né? Então a gente faz toda essa triagem para ele, vai até a empresa, entrevista junto com ele, porque, pasmem, muitos empresários não sabem nem entrevistar, né? Então a gente conduz essa entrevista junto com ele, então ali ele já, né, evolui, e a gente ainda faz o acompanhamento pós-contratação. Então, se a pessoa não fica ali durante 3 meses, a gente faz uma reposição gratuita. Legal. Olha aí, ó. Phil, não sei quanto pagar para essa pessoa. A gente faz o estudo. uma Olha, análise. geralmente paga isso, isso e isso. Mas qual que é a estratégia aqui?
Se você não tem um financeiro, aí a gente volta naquela situação. Vamos então vender aqui que a pessoa vai ter oportunidade de De aprendizado? crescimento, de Né? E aprendizado. até de instalar processos, né, nessa empresa. Exato. Só que tem que ser verídico, né? Porque senão a Uhum. pessoa chega lá, vê um mês que não é nada disso, Uhum. ela vai Sim, embora. sim. Exato, Então, a gente atua com esses 3 pilares: contratação, estruturação ali de cargos e salários, que é a parte de benefícios, quem faz o quê e quanto paga, e principalmente a questão aí de clima e cultura. Então, o que eu estou construindo? Qual que é o legado que a nossa empresa aqui vai Como- ter de padrão? Como fazer isso um processo, né, contínuo na empresa. Exato, estratégico dentro da empresa, né? exatamente isso. É isso. Muito bom. É isso, Amanda. Pessoas precisam de pessoas. Sempre. Obrigada, viu, Fio, pelos aprendizados aqui. É. Deu aulas, a gente tem coisas para fazer, né, Lê? Tarefas de casa para Muitas. conexão. A gente não tem equipe, que é a equipe, Mas Já em são breve, duas. Já em é. breve a mas a Estafio gente tem que estar será super contratada. alinhada, né, na nossa cultura, entender, Exato. escrever, mostrar Exato. para os nossos empreendedores. Então, você vai ver as tarefas de casa, você vai dar estrelinha pra gente. É isso aí. Maravilha. Posso deixar um presente para quem assistiu aí a gente? Claro. Ó, Bom, então, ó, seguinte. Você que está assistindo esse podcast durante esse ano de 2026, tá? Vocês vão vir pelo Conexão Bem Maior e aí a gente vai presentear você com um diagnóstico gratuito de RH, Sensacional. tá? Mas, ó, é só no ano de 2026. Então, ó, chega Tá. lá, vai no Instagram, @fio_do_RH, fala, olha, eu vi você lá no podcast do Conexão Bem Maior. Então, a gente vai presentear você com esse diagnóstico gratuito, sem pegadinha, tá? Então, a gente vai falar sobre Gente, cultura, vai falar sobre empresa né, a empresa, sobre que contratação. precisa. Então, Gente, eu vou mandar o link. esse é o presente aí que eu deixo aí por o Conexão ter me agregado tanto aí, eu gostaria de agregar um pouquinho Eu também. vou mandar um link para um monte de amiga minha. A gente vai mandar o link lá no grupo do Conexão, que tem 400 pessoas. É Pode isso mandar aí, que vai isso ser aí aí. um prazer complementar aí esse trabalho fantástico aí de vocês. Fio, muito obrigada pela presença. Pessoal, vocês que querem seguir a gente, nós estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, Spotify, onde mais? No LinkedIn, estamos no LinkedIn. A gente fazendo vai nosso estar no seu trabalho. bairro também, andando por aí. E estamos todo mês presencialmente lá no Santo Mercado. Então segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, para ver as próximas datas dos nossos eventos. Queria agradecer também ao Podtech, ao Johnny, que sempre tá aqui, Johnny, você é o nosso A querido. gente super bem recebida aqui. E agradecer a você que tá assistindo. Ó, dá uma moral aqui pro Conexão. Curte, compartilha, comenta. Coloca aqui, né, o que você entendeu, o que você entendeu, aprendeu. perguntas. Pergunta que a gente leva pro Fio para ele responder. A gente Exatamente. Fio, fala suas redes sociais. Vocês podem me achar lá no Instagram, que é a minha conta principal, @fio_do_RH, F-I-L do RH. Não é Fildo, tá bom, pessoal? Aprenda, não é Fildo, é Fio do RH. Fio do RH. agora já era só vocês chamar de Fildo agora. Né? E vocês me encontram todos os meses lá no encontro do Conexão Bem Maior. Yes. E é isso, gente. Você encerra, Lê? Sim, encerro. Gente, obrigada e até a próxima. Até o nosso próximo podcast aqui do Conexão Bem Maior. Espero você, hein?